Meus irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus para ler o texto de Marcos, capítulo 4, versos de 1 a 20. Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4, versos de 1 a 20. E ler sobre a conhecida parábola do semeador. Esse texto está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Apenas João não registra esta passagem. Está escrito então: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Nós vamos então tratar com vocês hoje sobre as diferentes reações ou respostas à palavra de Deus. É curioso que o contexto aqui, logo no capítulo 3 de Marcos, Jesus cura um homem com a mão mirrada, dentro de uma sinagoga, e era um sábado. E os líderes religiosos que estavam ali, tomaram uma decisão de se unir aos herodianos para matarem Jesus. De certa forma, eles estão fechando as portas da sinagoga para Jesus. Só que, quando os inimigos fecham as portas da sinagoga para Jesus, ele faz da praia um lugar público, exatamente o seu local para acolher as multidões. Jesus não sacraliza a geografia, ele aproveita o momento para flexibilizar os seus métodos, porque para ele todo lugar era especial para pregar a palavra. Então, a praia era o templo e o barco era o púlpito.
Pois bem, nos versículos 11 e 12, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que, em virtude de uma rejeição deliberada desses líderes religiosos ao seu ensino e às suas obras, está escrito nos versos 11 e 12 do texto lido: ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, notem vocês que parábola foi um método de ensino usado por Jesus para servir de janela de entendimento para uns e de porta fechada para outros. Porque só aqueles que acolhem com sinceridade a palavra de Deus, é aberto, é revelado os mistérios do Evangelho. Mistério é aquilo que você não consegue entender pelo seu próprio raciocínio, mas que Deus vem, ilumina os olhos do seu coração, abre as cortinas da sua alma e dá a você entendimento. Não é uma questão de capacidade intelectual, não é uma questão de argúcia hermenêutica e habilidade de interpretação, não, é uma questão espiritual. Aqueles que têm o coração aberto e sedento de ouvir a voz de Deus, a esses os mistérios do reino são revelados. Aqueles que se opõem deliberadamente, Jesus conta a parábola para que eles ouçam, mas eles não entendem, eles escutam, mas eles não percebem, e o coração deles continua rendido à incredulidade, e desta maneira eles não são salvos. O Senhor está endurecendo aos que já são duros, como fez com o Faraó no passado. Agora notem comigo o versículo 13 do texto lido, porque Jesus vai fazer uma afirmação muito importante aí no verso 13 ainda. Jesus vai dizer que esta parábola, a parábola do semeador, é a chave hermenêutica para o entendimento de todas as outras parábolas. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, essa parábola é o ABC, essa palavra é o início, essa palavra da abertura, essa palavra é a chave hermenêutica para você entender as demais. É por isso que Jesus começa o ensino das parábolas aqui à beira-mar, exatamente com esta, porque ela abre o caminho para as outras. Entendendo esta, você tem condições e capacidade para entender as demais. Mas agora, finalizando esta introdução, eu quero dizer para você, à luz desta parábola, que Jesus nunca ficou, e ainda não fica, e certamente não ficará, impressionado com as multidões que o seguiam. Porque Jesus tinha plena consciência que, não obstante todos estivessem ouvindo a mesma mensagem, esta palavra, que é a semente, não está caindo ao mesmo tempo no mesmo tipo de solo. Tem gente que é um solo impermeável, como a beira de uma estrada. A semente não entra. Tem outra gente que, quando escuta a palavra, a resposta é imediata, é logo, é com alegria, é com entusiasmo, que coisa boa, mas não tem profundidade. Quando chega a tribulação, quando chega a pressão, quando chega a perseguição, quando chegam as lutas, elas se escandalizam, elas se decepcionam, elas não perseveram. É por isso que você vê tantos crentes desviados, decepcionados com Deus, porque ao crerem, pensaram que o Evangelho traria para elas uma vida livre de qualquer dor, de qualquer angústia, e quando começaram a ser provados, não é isso que eu queria, eu abracei este Evangelho, mas eu estou querendo é outra coisa. Para outros, diz o texto que a semente cai, mas tem muita coisa
crescendo ao mesmo tempo que a palavra, concorrendo com a palavra, sufocando a palavra, e essa palavra então não encontra espaço para crescer e para frutificar. O que o texto está querendo nos dizer é que no auditório como esse, se formos olhar a proporcionalidade usada por Jesus, apenas 25% das pessoas vão escutar e vão dar frutos. Então Jesus não se impressiona com as multidões, porque nem todos têm o coração receptível como bom solo. Então, dito isto, à guisa de introdução, eu convido você para nós olharmos à luz do texto as diferentes atitudes em relação à palavra de Deus. Cada solo desse está tratando de um tipo de coração, ou de um tipo de recepção à palavra de Deus, ou de um tipo de reação à palavra de Deus. Então vejamos, em primeiro lugar, os chamados corações endurecidos. Dê uma olhadinha comigo, versículo 4. Você pode ler o 4 comigo? Vamos lá? 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Agora vamos entender a interpretação disso no versículo 15, toda a igreja comigo. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás, e tira a palavra semeada neles. Então vamos dar uma olhadinha, como é que é esse coração endurecido. Primeiro, um coração duro é aquele que ouve a palavra, mas não compreende a palavra. Eu queria que nós precisamos fazer uma passeada nos 3 sinóticos para termos a compreensão melhor. Então vamos para Mateus 13, versículo 19. Não saia aí de Marcos não, eu preciso que você volte a ele. Mateus 13, versículo 19. Está escrito assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Agora a pergunta é, se este solo é à beira do caminho, o que acontece num caminho? Pessoas vêm, pessoas passam, pessoas vão. A beira do caminho é um local que passa gente, para lá e para cá, para lá e para cá. Esse caminho, ele é batido por muitas pessoas, por muitas influências, por muitas vozes, por muitas personalidades, por muitas experiências. E o que o texto está querendo nos informar, queridos irmãos, que são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, todas que passam, e nestes é pisada a palavra de Deus. Estas pessoas não compreendem a palavra. Elas escutam, não é porque elas não têm habilidade cognitiva, não é porque elas não têm habilidade de compreensão racional, não é porque a palavra está muito acima do seu entendimento, não, é uma questão espiritual. Gente que frequenta a igreja ano após ano, década após década, e ela não consegue entender o que é a graça de Deus, não consegue entender o sacrifício de Cristo, não consegue entender a necessidade de se arrependerem e crerem no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação pessoal. Um coração duro ouve, mas lhe falta compreensão e entendimento espiritual. Ela escuta um sermão, mas ela não presta atenção. A palavra não produz efeito nela mais do que a chuva produz efeito na pedra. A chuva cai na pedra, mas não entra na pedra. Assim é aquele coração que não compreende a palavra de Deus. Você não suspeita disso? Quanta gente que vem à igreja domingo após domingo, e a vida permanece a mesma. Nenhuma mudança, nenhuma transformação, nenhum quebrantamento, nenhum sinal de arrependimento, nenhuma conversão genuína. Semente que caiu à beira do caminho. Segundo lugar, o que é um coração endurecido? Vá comigo para Lucas 8:5, por favor. Texto paralelo.
um sinótico. Em segundo lugar, é um coração duro, é um coração onde a semente é pisada. Olha aí o versículo 5, Lucas 8, 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi o quê? Pisada. Pisada. Quando uma semente à beira do caminho é pisada, diz o texto que ela não chega nem a brotar. E é muito curioso que a semente que mais o diabo teme é a semente que os homens pisam. Aquela mensagem que o homem aplaude, essa o diabo não tem muito medo dela, não. Mas aquela semente que o homem pisa, porque fere o seu orgulho, porque atinge o seu ego, porque desbanca a sua autossuficiência, porque o reduz a nada para que Deus seja tudo, essa é a semente que o diabo tem pressa em arrebatar. Aqueles que abrem seu coração para todo tipo de pessoas e influências, essas estão em perigo de desenvolver um coração insensível. Terceiro lugar, um coração duro é onde a semente é roubada pelo diabo, para que esse ouvinte não creia e não seja salvo. Permaneça em Lucas, por favor, 8:12. Olha comigo, por gentileza, o que está em Lucas 8:12. Está escrito o seguinte: aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes, preste atenção, vem o quê? A seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crentes sejam salvas. Então vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Quando uma igreja se reúne para adorar a Deus e para pregar a palavra de Deus, esse é um campo de batalha espiritual. Um dia eu conversava com um líder religioso e ele disse o seguinte: o diabo nem ousa passar perto da minha igreja. Coitado. Pois antes de você chegar aqui, o diabo já tinha chegado. E ele tem um papel. Quando a palavra é semeada no seu coração, ele procura cegar o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do Evangelho. E quando essa semente é semeada, ele tem pressa em ir lá e arrebatar essa palavra do coração, do entendimento, para que você não entenda, para que você não creia, para que você não seja salvo. Então, uma luta espiritual. Agora, notem comigo, que todas as criaturas do mundo se armaram contra essa sementeira. Se não, vejamos. Todas as criaturas, quantas há no mundo, se reduzem a 4 gêneros. Criaturas racionais, como os homens pisaram a semente. Criaturas sensitivas, como os animais, as aves, comeram a semente. Criaturas vegetativas, como os espinhos, sufocaram a semente. E criaturas insensíveis, como as pedras, feriram a semente. E não há mais. Faltou porventura alguma dessas que não armassem contra a semeadura? Nenhuma delas. A natureza insensível a perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a racional nos homens. As pedras secaram-na, os espinhos afogaram-na, as aves comeram-na e os homens pisaram-na. Tudo isso se resume nessa expressão: as aves vieram comer a semente. E Jesus, interpretando, diz: logo que você escuta, vem o diabo, arrebata do coração, arrebata da mente a semente, para que você não entenda, para que você não creia, para que você não seja salvo. Este é o solo à beira do caminho. Insensível. Vamos ao segundo solo. Segundo solo trata dos corações superficiais. É o que caiu em solo rochoso. Quando você vai a Israel, você descobre por que Jesus falou desse assunto.
Porque quando você olha o território de Israel, você fica pensando, meu Deus, não dá para pensar que alguém usa um lugar desse para agricultura. Sobretudo quando você está na Judéia. Na Galiléia até que nem tanto, já tem algumas terras. Mas como Jesus falou à beira-mar, você vai ver que a beira-mar, o mar da Galiléia, tem muitas rochas, muitas rochas. Então não tem nada mais comum do que você semear e semear num solo rochoso. Tem terra, porém não tem espaço para a raiz se aprofundar. E se a raiz não se aprofunda, ela seca logo, ela não pode produzir. Então, vamos entender o que Jesus está querendo dizer. Primeiro, um coração superficial tem uma resposta à palavra imediata, mas uma resposta irrefletida. Olha comigo aí Marcos capítulo 4, 16 e 17. Você lê comigo? 4, 16 e 17, vamos juntos? Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Vamos ficar só até aqui por enquanto. Agora, notem uma coisa comigo. Quando ela escuta a palavra, qual a palavra que aparece aí? Logo. Essa palavra é a mesma palavra imediatamente. De que maneira ela recebe logo? Com alegria. É aquele tipo de ouvinte que toma decisão imediata, sem reflexão, no vapor da emoção. Parece que é aquele tipo de pessoa que diz, esse aqui é um crente maravilhoso, olha como é que ele respondeu logo, olha como é que ele está tão entusiasmado ao receber essa palavra. Mas, com a mesma velocidade e rapidez como ele recebe essa palavra, ele também, olha o verso 17 agora, vamos ler juntos? Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, o quê? Logo se escandaliza. É a mesma palavra, logo, imediatamente se escandaliza. Então, a primeira coisa que você vai perceber, que essa pessoa faz uma decisão baseada na emoção e não na reflexão. São ouvintes emotivos e não reflexivos, são entusiastas, chamados fogo de palha, sentem alegria, mas uma alegria o quê? Passageira. Da mesma maneira que elas acolhem, elas rejeitam. É por isso, irmãos, que parece que na igreja tem uma porta larga de entrada e tem uma mais larga ainda nos fundos. É por isso que Jesus chamou-nos a atenção para você, ao entrar no reino e querer ser um discípulo, faça um cálculo. Para um pouquinho. Eu não estou chamando você para uma vida fácil. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Exige renúncia, mudança de vida, mudança de rumo. É preciso entender que nessa caminhada vai ter perseguição, vai ter angústia, vai ter luta, vai ter prova, vai ter vale, vai ter incompreensão. Então preste atenção que esse ouvinte superficial, ele toma uma decisão rápida, mas sem nenhuma reflexão. Segundo ponto, um coração superficial não tem profundidade nem perseverança. O versículo 17 deixa isso claro. Tem pouca duração, pouca duração. Então, aparentemente esse ouvinte parece que está em vantagem com as outras pessoas, porque ele toma uma decisão logo e toma uma decisão alegre. Mas do mesmo jeito que ele toma a decisão logo e alegre, ele abandona também. Ele não tem perseverança. Não tem perseverança. Você conhece gente assim? Agora, notem uma coisa muito importante no texto, muito importante no texto. Essas pessoas, na verdade, elas construíram a sua vida numa base falsa. Elas não creram em Cristo. Elas creram num Cristo que elas imaginaram. O Cristo, talvez, que foi vendido para elas. O Cristo das facilidades.
Você conhece aqui o tipo de apelo? Vem para Jesus, seus problemas estão resolvidos. Vem para Jesus, você não tem mais luta. Vem para Jesus, você fica rico. Vem para Jesus, você não fica mais doente. Vem para Jesus, você vai ser um sucesso. Vem para Jesus e você está resolvido na vida. Essa é uma proposta sedutora, mas não é verdadeira, não é honesta, não é bíblica. Porque Jesus nunca prometeu para nós que nós, ao recebermos o reino, passaríamos por uma vida de plena alegria aqui, sem dor, sem lágrimas, sem lutas, sem provas, sem vales. Essas pessoas creram num outro Cristo e não no Cristo do Evangelho. Elas creram no Cristo da conveniência e não no Cristo da Bíblia, e não no Filho de Deus. Há muitas pessoas pregando hoje saúde, pregando prosperidade, pregando sucesso, e as pessoas abraçam esse Evangelho. Mas esse é outro Evangelho, não é o verdadeiro Evangelho. E aí quando chegam as lutas, elas se decepcionam, elas vão embora mesmo. Porque elas creram numa outra coisa, que não o verdadeiro Evangelho. O coração é superficial. Terceiro lugar, um coração superficial não avalia os custos do discipulado. O versículo 17 deixa isso extremamente claro. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição. Note que são duas coisas distintas. A angústia é aqui que está dentro, perseguição é aqui que vem do lado de fora. Bom, talvez Paulo chegou a dizer em 2 Timóteo 3,12 que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será o quê? Perseguido. Então, se não tem perseguição nenhuma na sua vida, dá uma olhadinha aí. Se você está agradando a gregos e troianos, dá uma olhadinha aí. Dá uma checada aí. Se todo mundo está aplaudindo você, dá uma avaliada melhor na sua vida. Agora, quem de nós não sabe o que é angústia? Dá para viver sem angústia hoje? Dá para blindar o coração? Dá para viver numa redoma de vidro? E se o cara morar numa cobertura com 5 suítes, torneiras de ouro, mármore Carrara, piso de mármore da Itália, dá para ficar sem angústia? Se o cara andar de Ferrari pelas ruas de São Paulo, num dia de sábado que não tem trânsito, dá para ficar sem angústia? Meus irmãos, é impossível, não tem dinheiro que blinda, que deixa a angústia do lado de fora do coração, não tem. Na vida tem angústia. Tem angústia. Você tem angústia com você tem angústia com a sua família, você tem angústia com os seus parentes, você tem angústia com os irmãos da sua igreja, você tem angústia, não tem jeito. Aqui não é o céu ainda. E se as pessoas se decepcionarem por causa dessas situações, elas revelam uma coisa: elas não tiveram uma fé verdadeira e não creram no Cristo verdadeiro. Vamos ao terceiro ponto. Corações agora. Terceira reação são corações ocupados. É a semente semeada no meio dos espinhos. Então vamos olhar alguns pontos. Primeiro, um coração ocupado é aquele que ouve a palavra, mas dá atenção a outras coisas. Olha aí 4:7 comigo. Vamos ler 4:7? Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Eu fui criado na região rural, e sempre me intrigou isso. Para você fazer um cultivo, seja de milho, seja de arroz, seja de feijão, seja de soja, seja o que for, você precisa plantar, cuidar, senão não vai para frente. A erva daninha, você não precisa plantar, não precisa cultivar, ela brota sozinha, e com força. A erva daninha aqui, às vezes tinham raízes de 30 centímetros, que não era quase possível arrancar, e lá embaixo ela vai sugando toda a umidade do solo para ela, e a semente então não consegue ter vitalidade. Por quê? Porque todos os nutrientes do solo e toda a umidade ela traz para ela.
Aí Jesus usa essa figura para dizer o seguinte: o solo ocupado é aquele camarada que escuta o evangelho, escuta a palavra de Deus, mas ele está preocupado com tanta coisa, com dinheiro, com sucesso, com riqueza, com prazeres, tanta coisa disputa o coração dele, tanta coisa concorre no coração dele, tanta coisa disputa a atenção dele, que de repente o evangelho fica lá para terceiro, quarto, quinto lugar na vida dele, e a coisa não vai, a coisa não anda. Ele não busca em primeiro lugar o reino de Deus, nem a sua justiça. Um coração ocupado, diz o texto, que é sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo. Oh, irmãos, o mundo tem tanta coisa bonita, tem não? Tem janelas coloridas, tem tantas propostas, tantos prazeres, tantas taças borbulhantes, tantas delícias, tanta coisa boa para oferecer. E aí, de repente, essas coisas disputam o seu coração. Hoje eu estava vindo para cá, ouvindo a Rádio Bandeirantes, e um dos comentaristas lá, funcionários da Bandeirantes, estava falando: que lição não aprendeu com a morte do Ricardo Boechat? Que lição que eu vou aprender? E aí ele disse: não, tem que aprender o seguinte, tem que viver a vida, porque a morte chega. Sabe qual foi a última palavra do Ricardo Boechat hoje no programa, das 7h30? Amanhã estarei de volta, às 7h30 da manhã. Não houve uma frase que a Bíblia nos recomenda lá em Tiago: se Deus quiser, amanhã eu estarei de volta às 7h30. Mas quantos projetos? Amanhã eu estarei, amanhã eu farei, amanhã eu viajarei, amanhã eu comprarei, amanhã eu conquistarei, amanhã, e esse amanhã pode não existir. E nós não vivemos hoje, não usufruímos hoje, não nos deleitamos em Deus hoje, porque estamos preocupados com tanta coisa, com riqueza, com dinheiro, com sucesso, com mais uma casa, com mais um apartamento, com mais um carro, com mais uma conquista, com mais um troféu, com mais uma medalha, e tanta coisa vai disputando o nosso coração, e de repente a palavra de Deus não vai tendo mais espaço, prioridade na nossa vida. Coração concorrido com outras coisas, sejam as ambições, sejam os deleites, sejam os prazeres, sejam as riquezas. E esse coração, versículo 19, olha aí comigo, por gentileza, versículo 19, vamos ler juntos? 4:19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando o quê? Ela infrutífera. Fica infrutífero, não produz. Porque as ervas daninhas sufocaram, concorreram. Não houve prioridade, não se tirou a erva daninha, não se cultivou a semente, por isso ela não produziu. Eu quero concluir então, com a última reação, com o último solo, que são os corações frutíferos. Frutíferos. Olha comigo, por gentileza, versículo 8, 4:8, vamos juntos? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Louvado seja Deus. Agora vamos ver o versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Eu quero chamar a sua atenção para 3 coisas aqui. Primeiro, um coração frutífero ouve e recebe a palavra de Deus. Oh, irmãos, isso é muito importante, você parar e refletir. Porque uma coisa é ouvir a palavra de Deus, outra coisa é receber a palavra de Deus. Uma coisa é você escutar a palavra de Deus, outra coisa é você acolher com mansidão a palavra de Deus. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, isso aí foi para o fulano, isso aí foi para o Beltrano, se o fulano estivesse aqui, se o Beltrano estivesse aqui, e não acolhe para si a palavra de Deus. Isso é para mim, Deus está falando comigo, eu acolho, eu recebo.
Essas pessoas, ao acolherem, essas pessoas elas são atingidas por essa palavra, elas nascem por essa palavra, elas crescem por essa palavra, elas são santificadas por essa palavra, elas frutificam por essa palavra. Agora, notem uma coisa. Nos 3 primeiros tipos de solo, 3 agentes agiram diferente. Na beira do caminho, quem destrói a semente é o diabo. No solo rochoso, quem destrói a semente é a carne. No solo do espinheiro, quem destrói a semente é o mundo. O diabo, a carne e o mundo são os 3 grandes inimigos que enfrentamos na vida. Agora, essa semente cai em bom solo, por quê? Porque este ouvinte, ao ouvir esta palavra, acolhe essa palavra, recebe essa palavra, ingere essa palavra, internaliza essa palavra. Então, esse é muito importante entender. Segundo ponto, um coração frutífero produz fruto que vinga e cresce. Olha comigo, o versículo 8, caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu. A pergunta é: por que vingou? Porque o solo era profundo, porque tinha umidade, porque embaixo tinha terra, a raiz pôde aprofundar, porque não tinha erva daninha concorrendo. Então não basta nascer, é preciso vingar. E não basta vingar, é preciso produzir fruto. É todo um processo que começa com a semeadura, com o cultivo, com o solo próprio, com o solo preparado, com a manutenção e cultivo e preparo ainda desse solo, que a Bíblia diz que um plantou, o outro regou, para então frutificar. O Senhor Jesus Cristo disse que a árvore é conhecida pelo seu fruto. E Jesus foi claro num outro texto, quando ele disse que ele não se contenta com folhas, ele quer fruto. Ele não quer aparência, ele quer fruto. Agora, chama a sua atenção para um outro ponto curioso do texto, porque está escrito no verso 3, eis que saiu o semeador a semear. E o Senhor Jesus Cristo vai interpretar isso no verso 14. O semeador semeia o quê? A palavra. Então vamos perguntar, por que às vezes não tem fruto? Porque tem muito semeador que está semeando palavras de homens e não a palavra de Deus. E eu vou dizer algo soleníssimo aqui: Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Palavra de homem não é palavra de Deus. Então a que vai produzir fruto não é a palavra de homem, é a palavra de Deus, porque o semeador não semeia suas próprias palavras, ele semeia a palavra de Deus. Terminando, último lugar, um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções, a 30, a 60 e a 100 por 1. E aqui há algo maravilhoso, irmãos, porque se eu estou falando do solo bom, a boa terra, eu estou falando de gente convertida. Mas nem todos os crentes convertidos são frutíferos na mesma proporção. Pergunte ao seu coração: quem é você? A quanto você está produzindo? 30? 60? 100 por 1? Quem é você? Que tipo de solo é o seu coração? Quão fértil é o seu coração? Quão produtiva é esta lavoura que é a sua vida? A Bíblia diz em João 15, que nisto é glorificado o meu Pai, em que deis, quantos frutos? Muitos frutos.
Então eu concluo com 3 aplicações práticas. Primeiro, nós não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. Por favor, não subestime isso. Quem tem ouvidos, ouça. O diabo está engajado contra essa semeadura, o mundo está engajado contra essa semeadura, a nossa natureza pecaminosa está engajada contra essa semeadura. Não subestime isso. Segunda aplicação prática. Não devemos superestimar as respostas imediatas. Tem algumas expressões que as pessoas usam que não deviam usar. Por exemplo, você vai para um culto evangelístico, um impacto evangelístico, uma cruzada evangelística, aí o pregador prega um sermão, faz um apelo e 500 pessoas vêm à frente. Aí o cara diz assim, hoje nós tivemos 500 conversões. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Que critério você tem para dizer que houve 500 conversões, ou 400 conversões, ou 300 conversões? Você não sabe medir isso. Você não pode medir isso. Conversão, só Deus sabe avaliar. O fato de alguém levantar uma mão, o fato de alguém vir à frente, o fato de alguém chorar, o fato de alguém estribuchar, o fato de alguém fazer gestos estereotipados de quebrantamento, isso não significa conversão. Então não superestime as respostas imediatas. Terceiro e último lugar. Nós não devemos subestimar o poder da palavra de Deus. Ela é poderosa para produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Ô irmãos, eu sou muito empolgado com a pregação do Evangelho por isso, porque o poder não está no pregador, nem o poder está no seu coração, o poder está na palavra de Deus. Ela é viva, ela é poderosa, ela tem vida em si mesma. Você semeia lá na terra e você olha e você não vê nada e você não vê resultado nenhum, mas ela tem vida em si mesma e de repente aquele lavrador que semeou a palavra, um dia abre a janela e aquela semente morreu lá dentro, mas ressuscitou e houve a vida lá dentro, e a vida brota cheia de vigor, ela produz frutos. Louvado seja o Senhor. É Deus quem converte, é Deus quem transforma, é Deus quem dá o arrependimento, é Deus quem dá a fé, é Deus quem chama, é Deus quem regenera, é Deus quem sela, é Deus quem justifica, é Deus quem santifica, é Deus quem opera o começo, o meio e o fim. Dele vem o querer, dele vem o realizar. É a palavra de Deus quem tudo opera. Agora, vamos parar um pouquinho. Nós não somos apenas solo, nós somos também semeadores. Aí você diz, pastor, mas o solo está duro. Isso me lembra William Buff, o pai do Exército da Salvação. Ele mandou alguns evangelistas para o campo, e alguns deles mandaram uma carta depois de algum tempo, disse, olha, não adianta não, pode tirar a renda daqui, aqui não funciona não, aqui o povo é muito incrédulo, aqui o povo é muito duro, aqui ninguém se converte não, queremos ir embora, já fizemos de tudo, experimentamos de tudo, já usamos todos os métodos possíveis, não adianta não, tem resultado não. Aí ele disse, então experimentem chorar. Regue esse solo duro com as suas lágrimas. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Feche os seus olhos por um momento. Pense um pouco sobre quem é você. Que tipo de solo é o seu coração? O seu coração é aquele solo duro, batido, com muito tropel de muita gente passando. Ou se o seu coração é aquele terreno raso,
superficial. Você tem tanta coisa concorrendo, você está muito ocupado, muita coisa disputa a sua atenção. Ou se você tem um coração receptivo, acolhedor. Quem sabe hoje Deus possa tratar com você, comigo. Quem sabe até hoje você não tem produzido frutos. O Senhor tem ido a você tantas vezes e só acha folhas. E Ele não se alimenta de folhas, Ele tem fome. Ele quer frutos. Mas quem sabe você também é um semeador que tem semeado apenas suas palavras, ou displicentemente, ou descuidadamente, ou retido para você a semente. Quem sabe hoje você sai daqui com o propósito de ser um semeador, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Mesmo que o solo seja duro, você possa regar esse solo com as suas lágrimas. Mesmo que você faça essa semeadura com choro, você possa voltar com júbilo, trazendo muitos feixes para a glória de Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo ensino tão eloquente, tão claro, tão robusto, tão necessário para nós. O que nós te pedimos é que Tu tires o tampão dos nossos ouvidos, para ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz. Não sermos negligentes, remissos, lerdos, mas que tenhamos pressa em acolhermos esta palavra, para que ela não seja roubada do nosso coração. Abençoa o Teu povo, levanta o Teu povo para uma grande semeadura nesta cidade, e dá-nos alegria de ver muitos frutos para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.